Senhoras e senhores, um grande abraço. Estamos começando mais um Frank, falando francamente com Franklin de Oliveira. Durante toda essa semana nós recebemos vários convidados aqui no nosso programa. Já está fazendo realmente sucesso aí na rede social. E hoje estamos recebendo aqui Farley Federal, candidato de direita. Assim diz o Farley Federal e o povo. Essa semana nós tivemos várias explicações do que é direita, quem é de direita, por que direita, quem é de esquerda. E hoje eu estou recebendo um candidato de direita, apoiador do presidente Bolsonaro. Farley, tudo bem? Tudo bom, Franklin? Como é que está? Tudo bom? Tranquilo, Sabemos que em 2018 você foi candidato ao Senado Federal e teve uma votação expressiva, Nunca assumiu um cargo eletivo, mas essa votação expressiva, foi mais de 60 mil votos, se eu não me engano, ela lhe fez aparecer no cenário político. E depois das eleições, você sumiu por um tempo. O que aconteceu? Em 2018 eu ainda estava na ativa da Polícia Federal. E, como todo mundo sabe, você tira uma licença eleitoral para concorrer ao cargo. E no dia imediatamente posterior à eleição, você volta ativo. Então eu voltei à minha atividade como policial. Federal. Ou seja, não era mais candidato. Então eu tive que me recolher e voltar às funções de agente federal, que eu sempre fui um agente de Estado. Só me aposentei em 2019, foi quando eu consegui, e depois me tornei advogado também, onde eu tenho mais liberdade para trabalhar. Você tem certas restrições legais e disciplinares como um policial da ativa, de se manter um pouco mais discreto na sua atividade. Até porque eu fui muitos anos agente na área de inteligência, então você aprende a ficar muito calado. As pessoas até estranhavam, eu não falava muito, mas era por uma questão da função, entendeu? E depois de aposentar, eu posso falar mais claramente, mais abertamente, porque afinal de contas eu não estou mais na ativa e não tenho atuação na investigação mais diretamente da Polícia Federal. Muito bem, bom, então hoje você está aposentado, e a gente sabe que você trabalhou na inteligência da Polícia Federal, são 25 anos de Tocantins, muitos anos de polícia, aposentado hoje, e você participou aí de vários, da prisão de vários corruptos no Tocantins, vários escândalos onde a Polícia Federal estava à frente, e naquela época você, na ativa, não podia comentar, e hoje? Você pode falar, você pode citar nomes, você pode, de repente, nome de pessoas que estão na política, de pessoas que estão na ativa. Você hoje, como policial federal aposentado, você pode falar mais sobre esse assunto? A questão de você citar nomes diretamente é um pouco complicado. Eu, como advogado hoje, eu tenho a questão até de ética de não advogar na parte criminal, porque eu passei 25 anos combatendo a corrupção e eu não vou hoje ser advogado de vagabundo. Então é uma posição minha, sou advogado tributarista. Mas é uma coisa certa, Franklin, eu cheguei aqui em 96 e tomei posse na Polícia Federal 20 dias após a superintendência em Palmas ser inaugurada. Eu sou um arquivo vivo da corrupção tocantinense. Inclusive toda a minha vida como acadêmico, estudioso de direito, e inclusive minha tese de doutorado que eu estou ainda trabalhando sobre patologias corruptivas, é um assunto que me interessa muito. Mas por uma questão ética também, eu não posso citar nomes, não posso comentar questões, inclusive classificadas até como reservadas, confidenciais da época da polícia, porque é uma questão até legal que me impede isso. Mas uma coisa com certeza, eu sei dos podres e dos bastidores da maioria dos políticos que estão no Jari. Porque estão aqui em Tocantins, inclusive outros até não estão mais no meio político. Mas tem político hoje que está na ativa? Ativa, sim. É só verificar na internet. Tem político que responde a mais de 100 processos e ri na cara do povo ainda. Entendeu? E é difícil isso aí, né? É difícil as pessoas ainda reelegerem esse tipo de canal. Mas às vezes o povo não sabe, né? Você sabe que o povo tocantinense, eu não vou nem citar em nível de Brasil, mas o povo tocantinense não gosta de lei. A internet está aí hoje, às vezes o camarada acha fácil chegar, ok, Google, dia tal, do hora tal, e o Google responde.
Mas essa questão que você cita é de suma importância para o povo tocantinense, né? Essa questão de estar na internet. De repente o camarada vai colocar o nome de um deputado estadual, um deputado federal, e descobrir que ele é podre, que ele já participou de corrupção, de escândalo, e na maioria das vezes é o candidato do cidadão, e ele não sabe que esse candidato já foi considerado corrupto. Sim, esse é o problema. E quem apoia corrupto, para mim, é tão corrupto quanto. Entendeu? Mas a situação é complicada, porque isso aí você tem um Estado novo, só que o que aconteceu? Criou-se uma legião, uma familiocracia que foi se mantendo, e por falta de opções, os tocantinenses votavam e reelegiam sempre os mesmos. Esse é o problema do Tocantins hoje. Você não tinha opções, hoje você já tem opções. E com a eleição do Bolsonaro em 2018, o Brasil entendeu que pode-se fazer um trabalho sério. Eu via muitas frases do tipo assim, o político tal, ele rouba, mas faz. E eu sempre contra-argumentei, que tal fazer sem roubar? Você faz. O Tocantins, se você for começar a pesquisar, e aí eu vejo a internet como uma grande ferramenta, todo o dinheiro que já veio para o Tocantins, tantos milhões que falam que veio de emendas, veio isso, veio aquilo, dá para construir quase 3 estados. E o que o povo está fazendo? Está sofrendo ainda. Os mais ricos do estado, é só pesquisar novamente na internet, são políticos. E de onde vem isso? Esse dinheiro não veio, não nasceu em árvores, não acharam no meio da rua. Veio do dinheiro público. Do dinheiro público que todos nós pagamos. Do dinheiro que nós pagadores de impostos, todo mês contribuímos para que esses safados fiquem enriquecendo e comprando gado em outros estados, enriquecendo, fazendo viagens para o exterior e ostentando megalomanias absurdas, muitas vezes, que a gente presencia por aí. Falando francamente, Fábio, você tem a cara de bravo, foi policial federal, muita gente às vezes tem medo de votar, tem medo de estar perto. Até, eu vejo a questão do presidente hoje, por ser um coronel da polícia. Você é bravo mesmo ou é só essa a cara fechada que às vezes. Mas por dentro dessa cara tem um coração bom? Eu acredito que sim. Não, eu sou tranquilo. A questão é que você atua como policial, você aprende a se manter um pouco distante de certos tipos de convívios, porque a corrupção ela tem dois pontos. Quando o político ou agente de Estado ele é pago, a corrupção ativa é paga para que ele faça algo em detrimento para que os certos grupos econômicos lucrem e ele tire isso. A polícia é o contrário. A corrupção que tentam chegar ao policial é para que ele não investigue. Esse é um grande detalhe. Muitos tentaram fazer isso, muitos tentaram fazer isso. Mas felizmente, aliás, né, não conseguiram, e infelizmente para eles se deram mal, porque eu não aceitei em nenhum momento isso. Vivo do meu salário, sempre vivi do meu salário, entendeu? Não tenho vergonha disso, pelo contrário, tenho orgulho, porque meu pai sempre ensinou que as 2 coisas que ele deixaria para nós, para minha família, para mim e para minha irmã, seriam o estudo, que só Deus tira, e o sobrenome, ou seja, honre o sobrenome da sua família. E isso eu consegui com muito orgulho, mais de 50 anos, fazer isso. Muito bem, bom, agora eu vou chegar onde eu queria. Você é candidato a deputado federal, né? Pelo PTB, tem outros candidatos aí, e você está caminhando sozinho, né? Temos o governador atual, Wanderlei Barbosa, o Irajá, Abreu, o Ronaldo Dimas, que diz ser o candidato do Bolsonaro. Como é que funciona? Quem você está apoiando nessa eleição? São vários candidatos e você está caminhando sozinho. Fale sobre isso, explique. 2018, quando eu me filiei ao PSL, na época, eu tive muitas decepções e problemas lá dentro, que a gente chama de melancias, que são verdes por fora e vermelho por dentro. E a população, e o povo, e os que são realmente conservadores, defensores da família, da pátria e de Deus, viram que depois da eleição as máscaras caíram. E viram que não estava apoiando realmente o Bolsonaro, estava usando a imagem dele. Quando eu ingressei no PTB, um dos acordos firmados e uma das imposições da minha parte,
foi que meu material seria só Bolsonaro, presidente Bolsonaro, deputado federal, meu nome, deputados estaduais que eu apoiaria, que realmente eu conheço, não é de hoje, conheço e são realmente de direita. Governador e senador eu deixei claro e impus isso, que me deixassem livres. Eu não apoiaria a priori nenhum, porque eu não conheço nenhum deles, pessoalmente. Não conheço e não vou avalizar ou vou apoiar qualquer um que eu não conheça. E não é conhecer de hoje, de amanhã ou de batidinha nas costas. Eu sei, até a moça me fala isso, que eu sou daquelas pessoas que eu começo desconfiando e as pessoas conquistam a confiança em mim. E nisso eu ainda não encontrei no governo, no Senado, diretamente isso. Bom, em relação ao PTB e a candidatura ao governo, eu acho impossível que o Vanderlei não sabia o que estava acontecendo, assim como os 24 deputados estaduais também não sabiam o que estava acontecendo no estado, na geração Carles. Impossível. Ou estavam junto participando disso, ou são de uma incompetência cavalar. Primeiro ponto. Segundo ponto, os candidatos que estão hoje postos. Dimas, eu não acredito que seja o candidato do Bolsonaro. Dimas é o candidato do PL. O Bolsonaro prestou e indicou ele como candidato ao governo por uma questão de fidelidade partidária, que afinal de contas o Bolsonaro também é do mesmo partido dele. Mas quando eu vejo o Dimas de mãozinha dada com a Masta, que é de esquerda, PSB, lulista, eu já me retiro, já não gosto dessa situação. Situação de Dorinha, para mim, ela simplesmente não é de direita. Quem vota contra o voto impresso, votou pela prisão do Daniel Silveira, que inclusive é candidato do PTB no Rio de Janeiro, e outras votações contra o Bolsonaro, também não representa a direita no Tocantins. Sobrou o Cássio Abreu pra você. Deus me perdoe, nunca. Não, obrigado. A família Abreu, para mim, tem que ser extirpada da política tocantins, pelo mal que ela já fez. E todos sabemos disso, e eu tenho viajado pelo estado e tenho visto o repúdio e a rejeição a essa família no estado inteiro. Então, basicamente, o que eu penso é isso, e não tenho candidato ainda ao governo, nem a Senado, e ainda estou pensando nisso, porque nós temos péssimas opções hoje. O Tocantins está muito ruim de candidatos ao governo e ao Senado, infelizmente. Bolsonaro se declarou apoio ao Dimas. Você é bolsonarista? Sim, eu sou bolsonarista, mas não sou do Dimas. Porque exatamente pelo que eu expliquei. O Dimas, quando pega na mãozinha do Amasta, do PSB, e fala que é o candidato ao Senado dele, para mim... Não, por que o Bolsonaro declarou? Porque o Dimas é do PL. O Bolsonaro tem obrigação de fidelidade partidária com o Dimas. O Dimas pode ser, e eu acredito que seja, e ele é o candidato do PL. Será que ele seria o candidato do Bolsonaro? Eu acredito que não. Até pela questão da aliança que ele fez com o PSB. PSB é Lula declarado. Então já se mostrou que o Dimas não é de direita. O Dimas é PL. Existe uma confusão, inclusive, na vinda do Bolsonaro ao Tocantins. O coronel, que declara abertamente amigo do Bolsonaro, estava em cima do palanque, de um lado, do Bolsonaro, o Dimas do outro, e o Bolsonaro disse que era o Dimas o candidato, o seu candidato, o candidato que ele estava dando apoio. E como é que você vê essa questão? E o coronel? O coronel é o candidato do Bolsonaro? Eu tenho minhas dúvidas. Eu só sei que a situação ficou bem constrangedora para ele. Porque no palanque, com o Dimas de um lado, o presidente tendo que, por estatuto e pela obrigação partidária, falar que o candidato era o Dimas, e o coronel do outro lado, que acredito até que tenha conhecimento e seja próximo ao Bolsonaro, pela questão de ser militar, mas eu não vi ainda nenhuma declaração ostensiva do Bolsonaro em cima disso. O que eu soube e o que eu tenho conhecimento é que o Bolsonaro não iria apoiar nenhum candidato ao governo e ao Senado, exatamente por isso. Mas o partido faz com que ele apoie o Dimas, por ele ser do mesmo partido. Mas fora isso, o Bolsonaro não se posicionou em cima disso. Eu achei bem constrangedora essa situação que o coronel passou lá na região lá do Bico Papagaio. Antes de eu tocar para frente, eu falar de pesquisa, eu quero lembrar que a turma do Vanderlei Barbosa, governador atual, onde nós temos inclusive o vice, que é aqui de Gurupi, o ex-prefeito Laurez, já estão aí a poucas do já ganhou, inclusive no primeiro turno. Acaso o Vanderlei Barbosa ganha as eleições
Você, como policial federal aposentado, acha que haverá muitos riscos dele ser mais um caçado? A probabilidade é grande. A probabilidade é que o Tocantins siga com a sua tradição de governador não completar mandato. Mas, como se diz, vamos dar tempo ao tempo para ver o que acontece. Eu acho que não vai completar de novo. E o vice novamente o vice irá assumir. Então vamos pensar muito em quem votar. Porque aí estamos numa turma de que é o sujo, o mal lavado e o imundo. Fica bem difícil. Como eu disse, o Tocantins, eu nunca vi uma situação de todos os 25 anos que eu moro aqui, uma situação tão complicada de candidaturas postas tão ruins quanto dessa vez. Tão ruins ao Senado e ao governo. É aquela coisa, o tocantinense ele vai aos poucos amadurecendo politicamente e vai vendo realmente quem são essas famílias que estão aí há mais de 30 anos nadando de braçada no dinheiro público e brincando com a cara das pessoas, com processos e cassações e prisões e depois voltam de novo querendo ser candidatos. Vamos ver se as pessoas vão ajudar o Tocantins, tirando essa turma toda hoje da política e do poder, para sempre, não só nessa campanha, para sempre. Bom, continuar falando francamente, eu não acredito em pesquisas, né? Desde muito tempo já não acredito em pesquisas. É uma datafolha aí que para mim é uma tristeza. O Vanderlei, ele está na frente das pesquisas, ganha no primeiro turno, o Lula ganha para presidente no primeiro turno, provavelmente, mas você está na frente, aí está bem nas pesquisas aqui no Tocantins, né? Essa pesquisa onde você está inclusive na frente da Dulce Miranda, né? Você vê essa questão aí. Eu vi, me mostraram umas pesquisas aí, eu até fiquei surpreso que a gente sem dinheiro, sem apoio de governo, nem de governador, nem de senador, nem de coligações majoritárias, trabalhando com um fundo eleitoral pequeno até, comparado com os milhões que se ouve falar por aí, que todo mundo está rodando, né? Derramando dinheiro como diz assim, de carrinho de mão. E as pessoas estão começando a ficar cansadas desse povo, ficar de saco cheio dessa mesma turma, dessa mesma família que de 4 em 4 anos aparece com um sorriso batendo nas costas, fica, agora vai, agora eu faço, agora eu resolvo. E nunca fez nada, pelo contrário, resolveu a própria vida e a própria família, né? Só o que consegue. E quando não consegue, tenta enfiar goela abaixo os filhos na política para passar como o Tocantins passou a ser quase uma herança de uma família para outra para ver quem fica com o patrimônio do Tocantins, né? E eu até fiquei surpreso, fiquei até agradecido pelo Tá bem na pesquisa. Está bem na pesquisa. Você não pôs dinheiro na pesquisa e seu nome está lá. Eu nem sabia da pesquisa, me mandaram nos grupos aí. Mas tem umas pesquisas. O Tocantins. Gente, o Tocantins é o estado onde mais se compra pesquisa. Manda fazer uma pesquisa para mim, mas eu quero ficar com tanto por cento na frente. Porque eu fiz essa pergunta para o Fábio, porque ele não investiu em pesquisa e o nome dele está lá na pesquisa, inclusive na frente da Dulce Miranda. Outra coisa que me encafifa, tá me encafifando, o Bolsonaro é 22. É 22. E o seu, você é 14. 14, 22. 22. 14, PTB, 22, Bolsonaro. Isso foi um número que eu escolhi. Não foi uma opção, você escolhe o número que você quer usar, não. E eu escolhi exatamente 14, 22. Por que eu não me filiei ao PL? Porque eu recebi vários convites de vários partidos. Mas eu comecei a ver o PL como uma cópia do que aconteceu em 2018 com o PSL. Muitos entrando, inclusive vários lá dentro que hoje são candidatos, eu tenho vídeos e gravações dele, falando que não são Bolsonaro, que são de outro partido. Tem um até que falou que na época que houve aquele atrito do Bolsonaro com o Bivar, eu não sou Bolsonaro, eu sou Bivar, e hoje é candidato, é Bolsonaro roxo. Diz que conhece Bolsonaro desde pequenininho, é aquela coisa, né? A gente já sabe o que isso no que vai dar. 2018 mostrou muito claro o que vai dar. E eu preferi dar um tempo, pesquisar um pouco mais e decidir pelo PTB, exatamente pela liberdade que o Roberto Jefferson me deu de escolher o meu governador e meu senador sem que me enfiassem goela abaixo. Na convenção ficou aquela questão da coligação.
Eu fui o único candidato a deputado federal que me neguei a isso. Eu falei, não quero, não foi isso que foi acordado, se for assim eu estou fora. E tiveram, como diz o Zagallo, né, tiveram que me engolir, porque eu não tenho candidato ao governo e a Senado, como pela coligação que foi feita, e eu não aceitei isso e tiveram que me engolir nesse sentido. Eu sou o único candidato do PTB que não está nessa coligação e não tenho coligação com ninguém. Farley, você é um candidato que todos conhecem que não usa fundo eleitoral. E esse ano está num partido, PTB, que tem fundo eleitoral. E você está usando fundo eleitoral. Como é que você explica isso? Em 2018, o fundo eleitoral, que na época do PSL era pequeno, me pediram que, não, já que você não vai usar o fundo eleitoral, você devolve para o partido para a gente usar em outros candidatos. Eu esperei acabar a eleição e devolvi o fundo ao Tesouro. Agora, inclusive quando você faz a abertura da conta, você define o fundo eleitoral, que chama-se Fundo Especial de Financiamento de Campanha, você já define o que sobrar, qual conta do partido que esse dinheiro vai. Ou seja, o resto, o que sobrar do fundo eleitoral, dos recursos, vai para o partido. E eu sentei com outros colaboradores, fizemos uma reunião, e que se eu não for usar esse fundo, ele vai retornar ao partido. Para quê? Eu vejo partidos comprando helicóptero, dirigentes de partido viajando para o Caribe com esse dinheiro. Falei, já que vai ser usado pelo partido, vou usar o fundo eleitoral, que é pequeno comparado aos milhões que eu ouço falar aí que estão gastando, de um modo correto. Gastando com gráficas das cidades, não vou mandar fazer nada em Goiânia, em Brasília, estou gastando com gráficas na cidade, contratando cabos eleitorais nas cidades, ou seja, eu vou fazer com que esse dinheiro seja usado nas cidades, nos municípios do Tocantins. Porque se eu não for utilizar, esse dinheiro não volta para a União, ele vai para o partido, vai para a conta do partido, para fazer sei lá o que, juntar, gastar como, ou seja, se perde um pouco nessa nebulosa estrutura burocrática de custos e gastos partidários. Então a gente decidiu, já que vamos ter que usar esse recurso para não cair no partido e ele usar sei lá como, vamos usar de um modo correto e beneficiar o povo tocantinense, comprando o material de campanha e contratando cabos eleitorais das cidades onde a gente vai atuar. Ou seja, vai ser movimentar a economia, inclusive, esse fundo eleitoral, de um modo correto, de um modo justo com o tocantinense. Fala, você é armamentista? Explica pra gente. Eu sou armamentista e ruralista. Eu não acredito que a arma mata ninguém, eu acredito que as pessoas que usam a arma que matam. E o ruralista eu sempre acredito num equilíbrio. Hoje, o agro está tão apertado, está tão esmagado pela questão de extremismo ambientalista, que eu fico me pergunto, o ambientalismo é necessário? Sim, claro que é necessário, mas o extremismo faz com que quem produz comida? Quem está no sol da manhã, das 6 da manhã, produzindo a comida que todo mundo está comendo, seja quem mora do campo, quem mora na cidade, é o agro. Então, esse equilíbrio tem que haver. E eu me declarei sempre ruralista, porque eu sou pelo agro, não exageradamente proteção ao agro, em detrimento ambiental, mas também não exagero ambientalista que existe hoje. Entendeu? E esse desequilíbrio não pode acontecer. E a minha posição como deputado federal vai ser de proteger o agro, porque afinal de contas é o motor do Brasil. E sou armamentista porque a arma ela defende a família, ela defende as pessoas. A arma não mata, quem mata são os psicopatas, as pessoas do mal que as usam. E eu, nesse ponto, eu sou declaradamente armamentista e ruralista. Fala, eu vi uma foto sua com o grande nome do agronegócio aqui no sul do Tocantins, o Zé Francisco. Parece que o Zé Francisco está contigo, o Clube do Tiro, o CTG, inclusive, gaúchos, eu vi gaúchos na carreada do Bolsonaro, que eu jamais na minha vida imaginei declarar apoio ao presidente. Como você conseguiu isso? Sendo franco, verdadeiro, direto, sem rodeios, sem mentiras, sem falsos sorrisos. Às vezes as pessoas assustam com o meu jeito de ser um pouco mais sério, mas eu gosto que eu sou assim, sou direto nas minhas observações e gosto que as pessoas sejam direto comigo, sem rodeios. Como eu sou gaúcho também, embora moro aqui no Tocantins desde 96, mas o pessoal do agro se identificou muito comigo, o pessoal dos CACs, dos clubes de tiro,
porque eu fui, no caso, que hoje estou aposentado, né? O primeiro instrutor de tiro do Tocantins. Fui formado em 97, me especializei inclusive na Alemanha, especialização em curso de tiro. Então eu sempre fui no meio de tiro esportivo e competições de tiro, e fui instrutor de tiro da Polícia Federal. Então essa turma, essas pessoas se identificaram e se aproximaram de mim perguntando diretamente. E eu não sou uma pessoa que fica, é só mais ou menos isso, não. Eu sou armamentista, eu gosto de armas como esporte, eu acho que a arma é necessária para a defesa da família. Tá? E as pessoas começaram a identificar nisso comigo, e os CTGs e os produtores do agronegócio também se identificaram em mim como um possível e, quiçá, tomara, um representante no Congresso Nacional do agronegócio tocantinense, que está sendo esmagado com tributação excessiva, com taxações absurdas, com estrangulamentos de produção e de meios de transporte que ninguém liga, só vão atrás do agro, como eu falei numa reunião recentemente, tratam o agro aqui como um caixa eletrônico, que quando na campanha chegam perto querendo dinheiro, querendo auxílio, financiamento de campanha, e depois esquece. Eu fiz exatamente o contrário. Eles se aproximaram, eu me aproximei deles como um representante do agro, sem pedir nada, não pedi dinheiro, não pedi recurso, só pedi apoio. Vamos trabalhar isso para que a gente consiga. E nisso você traz todos os gaúchos, porque eu também sou gaúcho, como eu falei, né? O agro em si, os armamentistas, os clubes de tiros, os CACs, todos eles começaram a ver em mim um candidato a deputado federal que realmente os representa, que realmente vai representá-los no Congresso Nacional e que respeita eles. E que não vem achando que eles simplesmente são um fundo de recursos da época da campanha, de 4 em 4 anos. Muito bom falar com você. Eu gostaria que você usasse o nosso espaço para conversar com seus eleitores, os eleitores do nosso estado, e apresentasse o seu nome, o seu número, para quem nos assiste agora e que pode assistir depois, porque o nosso programa fica aí, falando francamente com Franklin de Oliveira, programa que nessa reta final de campanha está adentrando ao ar para ficar, e já trouxe vários outros nomes aqui da política e, bom, eles pediram votos para os governadores, mas como você não tem, o espaço é seu, faça o que você achar melhor. Bom, moradores, povo do Tocantins, nós temos uma oportunidade ímpar nessa eleição de tentar tirar essa corja, essas quadrilhas, ficar acomodado e deixar com que a coisa andasse. Mas quando eu vejo meus filhos e o que eu vou deixar para eles, eu tenho que dar minha cota de sacrifício para o país e para o Tocantins. Eu defendo a redução de impostos, facilitação de comércio, facilitação para registros e outras situações que beneficiam o agronegócio, reestruturação das estradas, escoamento da produção. Eu também defendo algumas questões em relação à educação, como por exemplo, a volta do ensino obrigatório, do ensino religioso, que se perdeu a questão do cristianismo, de Deus nas escolas, hoje é optativa. A volta das matérias de moral e cívica nas escolas, de primeiro grau, de segundo grau, OSPB, para quem não sabe, a Organização Social e Política Brasileira, para que não se crie uma geração de idiotas, que não sabe para que serve um Congresso Nacional, para que não se veja repórteres de uma grande rede nacional falando que na bandeira do Brasil está escrito independência ou morte. Isso é uma aberração, isso é uma idiotice. E essa geração nós não podemos abandonar. Saber cantar o hino. Saber cantar o hino, que não sabe, não é saber cantar o hino escutando, vendo no YouTube. Não, é saber cantar o hino nacional, saber o que é político, o que é o país. Esse tipo de situação nós temos que respeitar, nós temos que fazer com que esse tipo de valores volte ao nosso país. Eu sou mortal, o Franklin é mortal, nós vamos deixar o que para os nossos filhos? Nada, ou se virar as costas e falar, não é comigo, não, estou aposentado, isso é problema deles. Não, é problema nosso, que nós temos que ajudar essa geração a pelo menos ter um mínimo necessário, ou melhorar o que nós já passamos muitos anos batalhando para conquistar. Isso nós precisamos. E é isso que o povo tocantins precisa entender. Basta dessas famílias de corruptos. Basta de deputados que querem se reeleger
rindo na nossa cara, falar, eu já arquivei 40, falta só 100 processos, isso aí não existe. Isso aí chega a ser ofensivo às pessoas. Ofensivo. Então nós temos uma arma muito importante, que é o que os políticos mais temem, que é o título de eleitor. E nós temos a oportunidade, novamente, de 4 em 4 anos, de mudar isso. De mudar o que nós temos que dar aos nossos filhos. De mudar o futuro dos nossos filhos. De dar um futuro melhor para eles. Votando em gente honesta, em gente que vai brigar por ideais, vai brigar pelas crianças, vai brigar por família, vai brigar pela pátria, vai brigar por Deus na nossa vida. É isso que precisamos. Não em troca de contratos, ou me dá um dinheirinho aqui. Quem vende o voto é tão corrupto e safado quanto quem compra. Porque não existe o que compra o voto, sem existir o que vende. Esse tipo de coisa nós temos que mudar. Esse tipo de mentalidade de só penso no meu umbigo e o resto não interessa, que nós temos que mudar. Nós temos que pensar no coletivo, não no individual. Povo Tocantins, nós temos uma oportunidade sem igual de mudar. Nós temos um presidente que brigou por nós, que quebrou uma estrutura, uma velha estrutura, e mostrou que o Brasil dá certo sem esse tipo de assistencialismo barato que existe. Nós temos uma oportunidade de conseguir agora ajudar ele no Congresso Nacional, porque senão ele vai cair na mão dos mesmos centrão. Essa turma só elege o Bolsonaro, deixa como está. Eles querem manter o mesmo centrão no Congresso, vai ficar extorquindo o presidente em troca de emendas ou de outras coisas, porque o orçamento hoje está 95% no Congresso Nacional. Nós temos essa oportunidade de ajudar o presidente para que ele consiga finalmente governar. Porque ele passou 3 anos, com 1 ano tentando mudar, tentando pelo menos fazer uma base, e 2 anos de uma pandemia, que graças a Deus, pelo visto, acabou. Vamos ajudar isso, vamos fazer com que finalmente o Bolsonaro consiga governar, que ele consiga fazer um país melhor, o país crescer e não ficar estagnado como ficou esses anos todos, que em vez de investir no Brasil, se investiu lá fora, milhões e bilhões, inclusive com dinheiro perdido, que não se vai se recuperar mais. Isso não dá para acontecer, nós não temos, nós temos que cuidar do nosso povo aqui dentro. E para isso nós precisamos de um presidente que está e vai, se Deus quiser, ser reeleito no primeiro turno, e um Congresso que vai ajudar ele, para que essa baderna, essa pouca vergonha, dessa sujeira de corrupção que hoje existe no Congresso, não digo vai acabar, mas vai diminuir muito, se você, eleitor, votar conscientemente, porque o seu voto, eu vou repetir, não tem preço, tem consequências para os nossos filhos. O meu voto e o seu voto vão definir o futuro da nação do Brasil, que vai acontecer nos próximos 4, 8, 10, 15 anos. Obrigado. Eu sou Fábio Federal, candidato a deputado federal, o meu número é 1422 e Bolsonaro 22. Muito bem, gente, para finalizar aqui o podcast de hoje, falando francamente com o Franklin Oliveira Franco, eu quero lembrar, e talvez você que está nos assistindo não conheça, o SPB, Educação Moral e Cívica, Educação para o Lar, Estudos Sociais, matérias que eu estudei em minha época de escola. Todos os dias da semana nós cantávamos o hino nacional brasileiro, o hino da bandeira, e tínhamos que decorar. Isso acontecia nas escolas estaduais, isso acontecia nas escolas municipais. Vivemos uma pandemia. Vocês perceberam que ela acabou? Que ela sumiu? Que ela desapareceu? Ou será que foi o dinheiro que o governo federal mandou para os governos estaduais e municipais que acabou? Pense nisso. Organize a sua cabeça e acompanhe o nosso programa. Pegue o nosso link, distribua, senta o palco nem diz o outro para todo mundo, para o primo, para a prima, e vamos crescer junto. Porque aqui nós mostramos e falamos a verdade. E hoje nós tivemos a honra e o prazer de receber o candidato a deputado federal, Vale Federal, e nós estaremos continuando nesta caminhada. Estamos juntos e misturados, finalizando mais um programa e esperando sempre a sua participação.